fetal, talvez uma nova especialidade, e temos que ter em mente esta ilustração de Leonardo da Vinci, que já propunha que era possível abrir o útero para sacar algumas cirurgias. Então, nós trabalhamos na Escola Paulista de Medicina, no Hospital Santo João, e parece que isto é um pouco surreal. É incrível pensar que Salvador Dalí poderia fazer uma pintura como esta, sem ter visto uma criança com uma mielomeningocele, sem ter visto alguém com Chiari tipo 2, ou tampouco esta outra ilustração, que é a harpa invisível de Leonardo da Vinci, com esta enorme encefalocele. O que vamos falar primeiro é sobre a hidrocefalia. E por que temos este problema? Porque quando estamos começando na residência, que é aprimorado os aparelhos de ultrassonografia, começamos a ver esses ventrículos crescendo dentro do útero, é o que podíamos fazer. Então, começaram os estudos experimentados, mostrando que toda vez que produzimos uma hidrocefalia fetal, temos dois períodos muito importantes, uma ruptura ependimária com edema da substância branca. Se tratamos nesse período, os resultados são excelentes. Se esperamos um pouco até termos miliose e desmielinização, o resultado não é bom. Então, com os estudos experimentais, se tratamos isto rapidamente dentro do útero, os resultados são muito bons. E começaram os tratamentos da hidrocefalia dentro do útero para evitar a leucomalácia, e o que se deu? Os resultados foram simplesmente catastróficos, porque os ultrassons não eram bons, os resultados eram muito maus. Então, este estudo cooperativo, muito antigo, 1986, mostrou que os resultados do tratamento intrauterino da hidrocefalia não eram bons e não se deviam fazer. Mais de 50% dos pacientes tinham resultados muito maus. Então, por que isso? Porque só teríamos raio-x e ultrassom de muito baixa qualidade. Este é meu primeiro caso tratado intraútero há mais de 34 anos. E o professor de obstetrícia me disse: faz o que queres porque não há cérebro, há simplesmente uma cavidade sem líquido. Não, estava muito afoito a fazer e funcionei este ventrículo e tinha 30 centímetros de água. Durante a punção, havia uma contração do útero e a pressão subiu para 60 centímetros de água, mas começou a aparecer os resquícios de cérebro. E continuamos fazendo punção até que esta chica nasceu. E há 4 meses pensávamos que era uma encefalopata total, até que vimos que tinha uma severa miopia, e se tratou essa miopia, e esta criança quedou maravilhosa. Este foi meu primeiro caso, e é um entusiasmo continuar com esta neurocirurgia fetal. Este foi meu segundo caso. Uma chica grávida de 20 semanas, ultrassom normal, 24 semanas, ultrassom normal, e sofre um acidente automobilístico e seu filho de 3 anos é morto nesse acidente. E me diz, não bateu o abdômen nem nada, porém, quando chega ao hospital, o ultrassom mostra uma hidrocefalia e uma hemorragia intraventricular. Quer fazer? Interromper esta gravidez? Se ha perdido o filho. Começamos a fazer punções ventriculares, sempre a pressão muito elevada, tiramos 40, 50 centímetros de líquido, diminui a hidrocefalia, mais algumas semanas, se volta a hidrocefalia, se funciona de novo, até que tenha maturidade, se nasce, se coloca um chante, e nossa paciente Natália com desenvolvimento muito bom após uma hidrocefalia. Outros casos começaram agora com a ressonância magnética. Este resultado ficou muito mais preciso e, ao invés de fazermos muitas punções, resolvemos fazer uma única punção e colocar um catéter, um chamado double pigtail, dobro rabinho de porco. Deste rabinho queda dentro do ventrículo e no outro líquido amniótico, e com isso diminui a cavidade ventricular e desaparece a hidrocefalia. E quando a criança nasce, temos que tirar o catéter e implantar o shunt. Estes são frequentes, estes casos de estenose intraventricular de aqueduto, antes e depois do tratamento, e note que a hidrocefalia desaparece imediatamente
temos como se fosse uma hiperdrenagem intrauterina e acá o catéter. Este caso é muito importante porque note esta hidrocefalia e o Doppler. No Doppler há uma inversão da onda diastólica e isto é 11 horas e 23 minutos com uma hipertensão muito grande. Lo colocamos no catéter e às 11 horas e 59 minutos há uma inversão completa da onda diastólica. Esta criança depois é nascida, algumas semanas depois, e uma criança com uma evolução muito satisfatória. Muitas vezes, quando é muito precoce a hidrocefalia, podemos abrir o útero e colocar uma válvula unidirecional, drenando este líquido para dentro da cavidade. Estes são os outros resultados. Toda vez que a pressão intraventricular é muito alta, os resultados são bons. Quando temos já uma destruição do parênquima cerebral e a pressão é muito baixa, os resultados são muito baixos. Estes são nossos resultados já de muito tempo, em torno de 70% de bons resultados. Isto está publicado no Child Nervous System. Se temos dúvidas com relação a tratar a hidrocefalia, lo menos conoce bem por la mielomeningocele, porque o estudo MOMIS, Management of Mielomeningocele, ha demonstrado em 2011 que é muito melhor tratar uma mielomeningocele dentro do útero depois do nascimento. Então, estes são alguns estudos que han demonstrado isso, e nós outros começamos a operar mielomeningocele em 2003, muito antes de MOMIS. Quando começou o estudo MOMIS, paramos de operar até que viesse o resultado, e quando publicaram, em 2011, imediatamente começamos a operar. E como é feito isto? São cirurgias feitas conjuntamente com obstetra. Podemos usar microscópio, podemos usar lupa, como queira. Colocamos o útero para fora, como se fosse uma cesariana. Escolhemos onde está a placenta e abrimos na parede oposta à placenta. Não utilizamos clamps, porque são caros. Usamos estas pinças cardíacas de De Baker e com isso abrimos o útero. É isto que fazemos, uma pequena incisão. Esta incisão em torno de 4 ou 5 centímetros. Colocamos estas pinças hemostáticas para que possamos cortar o útero e depois fazemos uma sutura em U. Isto lo ensinamos aos obstetras para que não sangue e para que a parede, a membrana amniótica quede muito encerrada. Vemos a mielomeningocele, soltamos um ligamento apical que fixa a medula mater, e creio que isso é importante. E agora passamos à dissecção do saco dural. A cirurgia que faço intraútero é exatamente a mesma que faço após o nascimento. Então, isolamos a aracnoide, separamos as aracnoides. Sempre nós temos uma situação de medula presa, terterete cord. Então, é muito importante que se solte toda essa aracnoide, toda essa dura mater, que se tunelize, que se faça em forma tubular. E nessa região superior, há sempre uma fixação, como se fosse um tabique de dura mater preso à medula, e isso é importante que seja liberado. Outra coisa que é fundamental na cirurgia é que a dura mater é muito atachada, muito presa à aponeurose. Então, dessecamos a dura mater junto com a aponeurose, e com isso conseguimos um tecido mais firme para que possamos cerrar hermeticamente a dura mater junto com a aponeurose. Então, reconstruímos novamente o canal neural. Algumas vezes temos osso e temos que cortar o osso com bisturi para que possamos cerrar hermeticamente este canal neural. E depois é muito simples, cerramos a pele e cerramos o útero. Então, aqui note que há um tecido muito firme que se pode cerrar esta dura mater sem que se prenda esta medula. A medula ficou livre e ficou solta. Então, fechamos a dura mater, a aponeurose, fechamos a pele, fechamos o útero e depois colocamos uma sonda vesical e colocamos solução salina no lugar do líquido amniótico. E qual é o gol
de fazer esta cirurgia dentro do útero? É evitar a hidrocefalia. E por que temos que evitar a hidrocefalia? Porque as crianças com mielomeningocele, 50% morrem dentro dos primeiros 20 anos. A maioria nos primeiros anos por complicações de Shanti. Então, por isso, pensamos em encerrar isto dentro do útero. E qual seria, então, a diferença entre encerrar uma mielomeningocele após o nascimento e depois do nascimento? Quais seriam as vantagens disso? Então, as vantagens seriam diminuir a hidrocefalia. Lomones mostrou que consegue diminuir a hidrocefalia em 50% dos casos. Né? Nós outros conseguimos diminuir em 93% dos casos a colocação de válvula em 379 casos que tenham operado dentro do útero. Isto está publicado também no Charter do Suster. E outra coisa que é possível é melhorar o déficit motor. Claro que eu digo que há um pé torto como este, não se pode melhorar com a cirurgia, mas porém com fisioterapia se pode cambiar isso. E note que o nível anatômico não tem mais relação com o nível funcional. A maioria destas crianças são deambuladores. E por quê? Como que é explicar o que se passa na mielomeningocele? Na mielomeningocele nós temos uma situação que se chama dry brain, cérebro seco. Então, uma mulher embaraçada de um tipo com mielomeningocele, há uma fístula licórica e uma herniação das amígdalas cerebelares e do tronco encefálico para dentro do canal raquiano. Isto é chamado bloqueale tipo 2. Então, é esta situação. Então, temos uma pressão muito baixa que explica o sinal polibão pelo ultrassom. E com isso, o que há é tipo 2. Então, os estudos mostram que a fossa posterior é muito pequena quando temos um defeito de tubo neural aberto, em comparação com defeitos de tubo neural fechado, em comparações com criança normal. E por quê? Porque o osso occipital é formado de 8 pequenos ossos que se fecham rapidamente dentro do útero. É como se fosse uma verdadeira craniostenose. Então, se temos uma pressão baixa, esses ossos se fundem precocemente e dão uma fossa posterior muito pequena. Então, se fechamos isso abaixo de 27 semanas, aumenta a fossa posterior e desaparece o que há. Então, quando estudamos o ângulo da fossa posterior, nas crianças com mielomeningocele, ele é muito pequeno. O ângulo anterior da face, ângulo de Versh não muda, mas o ângulo da fossa posterior muda, e isto podemos analisar em nossa série. Note aqui uma comparação entre o ângulo da fossa posterior em crianças operadas dentro do útero, ele é igual à criança normal, e quando operado após o nascimento, ele é muito pequeno. Então, note aqui em azul o ângulo de uma criança operada após o nascimento em comparação com o ângulo de uma criança operada intraútero abaixo de 27 semanas. É como se abrisse uma rolha de uma garrafa de champanhe e esse líquido volta a circular. Então, note aqui um exemplo, uma grande mielomeningocele com hidrocefalia, operada dentro do útero, a cirurgia, e aqui podemos ver, um mês depois, o cerebelo na posição normal, e desaparece a hidrocefalia e muda o ângulo da fossa posterior. Aqui está a criança com mielomeningocele, porém sem chiari e com uma deambulação absolutamente normal. O que se passa com o talho da cabeça destas crianças? Há um período em que há um aumento do perímetro cefálico, porque cambiamos de uma hidrocefalia obstrutiva para uma hidrocefalia agora comunicante. E a criança não tem a capacidade de absorver o líquido, então se acumula um pouco de coleção frontal. Neste momento, damos um pouco de Diamox para esta criança, porque cambiamos de uma hidrocefalia obstrutiva para uma hidrocefalia comunicante, damos Diamox e com o tempo esta curva se normaliza. Se colocamos a válvula, e aqui é o exemplo destas crianças,
Então, note esta criança, pensamos que ela é macrocéfala neste período, uma criança com uma biodeambulação absolutamente normal, e alguns anos depois, esta criança sem hidrocefalia, uma cabeça um pouquinho maior, mas plenamente aceitável. E o que se passa quando colocamos uma válvula? Tem uma tendência a uma microcefalia. Então, nunca temos um talho da cabeça dentro do normal. Então, nos acostumamos com isso. É claro que tudo tem que evoluir, tudo evolui para a endoscópia, então vamos treinar a colocação de fazer esta cirurgia por endoscopia, baseada no professor do Texas, que fazemos a cirurgia com 2 portais de entrada. Isso necessitou de uma curva de treinamento no nosso laboratório, treinamos em bolas de basquete, né? E depois de algum tempo, depois de operar mais de 300 animais, foi possível fazer o procedimento por endoscopia com 2 portais. E isso é plenamente possível, mas é mais demorado e é para casos especiais. Bom, paramos por aí. Hidrocefalia e mielomeningocele. Existem mais doenças dentro do útero que possamos tratar? Que pensam do Chiari tipo 3? Chiari tipo 3 é mais ou menos uma patologia igual à mielomeningocele. Tem uma herniação do conteúdo cerebral para fora e uma evolução para a microcefalia. Essa microcefalia faz com que essas crianças tenham crises convulsivas de difícil controle. E mesmo depois que serve a encefalocele, isso não se resolve. E quando fazemos ultrassom de uma criança com encefalocele, também temos o sinal do limão, mostrando que temos um dry brain, temos uma hipotensão intracraniana e agora sim, todas as suturas se cerram precocemente. É por isso que temos uma microcefalia nestes pacientes, né? São mielomeningoceles grandes, como esta, e às vezes com grande componente líquido, né? Isto são a incidência, que não interessa, mas muitas vezes estas encefaloceles são gigantes que temos que fixar no teto para poder fazer uma cirurgia e às vezes não há nada dentro, há muitas vezes líquido, né? Como este exemplo. É claro que casos como esse, que já temos a metade do cérebro para fora, não vamos operar. Mas casos como estes, que têm muito cisto e já está por a curva do perímetro cefálico intraútero, uma tendência à microcefalia, por que não operarmos estes casos? Então, é isso que fazemos, abrimos o útero, dissecamos o saco dural, colocamos uma microplaca para fechar o buraco de saída do líquor e fechamos a pele. Então, é isso que fazemos. Estes são alguns aspectos da cirurgia. E a evolução destas crianças com normalização do perímetro cefálico, né? Casos como esse, podemos usar a transiluminação. Então, é o mesmo princípio. Abrimos o útero, tiramos o útero para fora, nada mais é do que uma cesariana um pouquinho mais ampliada, né? E no Brasil se faz muitas cesarianas, quase 80% dos partos são por cesariana. E aqui é a parte do obstetra, que cabe de abrir e expor o útero. Então temos que ter uma parceria muito boa com os obstetras. Aqui está o útero exposto. Com ultrassom desenhamos onde está a placenta, né? Medimos uma incisão de mais ou menos 4 ou 5 centímetros. Este é um segredo muito bueno, porque gostamos de trabalhar com ar-condicionado, e o ar-condicionado esfria muito o útero. Então colocamos este saco plástico que evita que o útero perca calor e o feto não tenha uma hipotérmia. Então com isso vamos estar expondo a criança, abrindo o útero, fixamos a membrana amniótica na parede uterina para que não sangre. Esses são os pontos do obstetra, e com isso podemos manipular muito facilmente o feto dentro do útero, uma pequena abertura de 4 a 5 centímetros, com boa fixação da parede à membrana amniótica. E se esta membrana amniótica se descola, teremos um descolamento prematuro de placenta e a criança nasce, né? Então, aqui acaba a parte do obstetra, e agora vamos procurar onde está a cabeça do bebê. Já achamos a encefalocele. A encefalocele é muito grande para sair por este agujero,
então vamos puncionar para tirarmos um pouco de líquido, um líquido bloqueado, multicitrino. Aqui sim, já conseguimos colocar toda a encefalocele para fora. Olha a pressão que havia dentro da encefalocele. E vamos fazer a dissecção do saco da encefalocele, colocar o conteúdo para dentro. Isso é um truque também muito bueno, a transiluminação, que pode me mostrar onde há vasos sanguíneos e onde não há vasos sanguíneos. E passamos para a dissecção do tecido herniado. Jogamos fora esta parte de pele, colocamos para dentro o que é possível. Sacamos totalmente esse excesso de pele. E o importante é fazer isto muito precocemente, porque desta maneira conseguimos fazer com que a cabeça volte a crescer e a criança tenha um crânio normal. Então aqui o tecido já está todo colocado para dentro. Cerramos a dura madre. E depois que cerramos a dura madre, le dissecamos e colocamos uma microplaca absorvível entre a dura madre e o osso e tratamos de fixá-la. Então aqui a retirada do pedaço daquele tecido herniado que parecia um pouco gliótico, a dura madre cerrada, e vamos colocar esta mini placa absorvível. Bom, e depois cerramos a pele. Aqui a criança ao nascimento, algum tempo depois e alguns anos depois, com desenvolvimento absolutamente normal. Outros casos, às vezes temos uma hidrocefalia muito importante associada à encefalocele e tratamos de colocar a válvula no mesmo momento que fechamos a encefalocele, a criança ao nascimento. Outros exemplos e assim por diante, e a evolução deste paciente. Bom, nós fomos os primeiros no mundo a fazer esse tipo de cirurgia. Isso que eu acho que é o grande challenge, né? Ninguém ter feito uma coisa, você vai lá e faz. E isso foi capa do Journal of Neurosurgery. E nós comparamos os casos operados dentro do útero com os casos operados fora do útero. Esse é o grupo das madres operadas. E note o resultado da evolução cognitiva dessas crianças. As operadas dentro do útero tiveram 96% pontos na escala de Bailey, em comparação com 27% nos pacientes operados após o nascimento. E a curva do perímetro cefálico em todas essas crianças normalizou. Bom, um dos autores do Lomes fez o editorial dessa revista, né, dizendo que nos últimos anos foi o que apareceu de novo para o tratamento de uma nova doença dentro do útero. E é claro que os concorrentes, as pessoas que também fazem cirurgia intrauterina, ficaram muito bravos e falaram assim: não, isto deveria ter sido feito experimentalmente, antes de partir para o humano. Mas é muito difícil fazer um modelo experimental da encefalocele. Então, o que respondemos a estes colegas? O mesmo que a teoria do cisne negro. Conheces a teoria do cisne negro? Que diz que é impossível, pelo menos os geneticistas diziam que era impossível fazer um cisne negro até que eles foram para a Austrália e viram que existia cisne negro. Então é impossível operar mielomeningocele dentro do útero até que alguém opere mielomeningocele dentro do útero. E com relação aos tumores, será que é possível tratar tumor dentro do útero? Os tumores intrauterinos são raros, né? Podem ser definitivamente congênitos, quando nascem com o tumor, provavelmente congênito na primeira semana e possivelmente congênito até o primeiro mês. Então, note este caso: é uma chica embaraçada e sofrendo de um tumor da fossa posterior. Já está no final da gestação, 32 semanas. A criança nasce, tem um tumor gigante da fossa posterior. A ressonância mostra que capta muito contraste, né? É muito vascularizado. E a angiorressonância mostra isso. A mim nunca tinha visto um tumor como este numa criança. Não é o ependimoma, não é o meduloblastoma, não é astrostoma. O que é isso? É o que vamos fazer: uma biópsia, uma cirurgia, não fazer nada, quimioterapia, cirurgia mais embolização. Não sabíamos o que era. Então vamos ver o que pode ser um tumor muito vascularizado. E vamos ver o que acontece com esses tumores muito vascularizados em recém-nascido
E aqui uma coisa muito interessante, eles tratavam esses hemangiomas com corticoide. E viram que algumas dessas crianças evoluíram para insuficiência cardíaca e passaram a dar propranolol para tratar a insuficiência cardíaca. E quando deram propranolol, a lesão desapareceu. E começaram a ver que o propranolol pode atuar nesses hemangiomas. Então, já que não dá para operar, a criança vai morrer, vamos dar propranolol. Demos propranolol, 6 meses, 1 ano, desapareceu completamente esse hemangioma e a criança quedou muito bem vários anos depois. Isso também foi a primeira vez que alguém tratou um tumor neste período com propranolol. Só que os casos voltam. Agora temos um feto com este tumor também hipervascularizado. E que vamos fazer? Dar propranolol para a madre. E demos propranolol para a mãe, e o tumor praticamente desapareceu. O mesmo podemos fazer com este tipo de tumor. Este é um tumor intraventricular, dentro da esclerose tuberosa, que todo mundo trata, com cirurgia, se é o caso, mas o que leva a esclerose tuberosa? Autismo, crise convulsiva de difícil controle e retardo mental. Será que se tratamos este feto que tinha esses tumores e lesão cardíaca, será que podemos evitar tudo isto? Então, um tico que chega como este, com tumores no coração e lesões intraventricular, damos everolimus para a mãe e o tumor diminui. E também nós outros fomos os primeiros a tratar a esclerose tuberosa, dando everolimus para a madre e diminuindo o tumor fetal. E ainda temos alguns desafios, como os aneurismas da ampola de Galeno, que são verdadeiras malformações, diagnosticadas dentro do útero, que normalmente tratamos com estas crianças com 4 meses de embolização, com excelentes resultados. Porém, há casos muito grandes que evoluem com leucomalácia, como estes. Então, temos que tratar ainda dentro do útero, e hoje é possível funcionar o aneurisma da ampola de Galeno e colocar os colos dentro do útero. Bom, meus amigos, creio que podemos parar por aqui. Podemos ver que a neurocirurgia fetal está desenvolvendo, além da hidrocefalia, além da mielomeningocele e alguns tumores, e talvez esses tratamentos quimioterápicos vai ser o fim da neurocirurgia. Daqui a pouco nós não vamos mais estar discutindo, quem sabe um dia conseguimos tratar essas crianças ainda num período bem precoce, porque hoje sabemos o que acontece com elas dentro do útero. Muito obrigado pela atenção de vocês. Alguna consulta de tan brillante palestra? Auditorio satisfecho, nos vemos acá a las 2 de la tarde, por favor, con las sesiones de la tarde. Los profesores tienen almuerzo.